meus alunos? Como estamos? Bem, né? E de cabeça quente com esses pets, correto? Por isso, nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos fazer agora a semana 3 do PET 6 do 8º ano de matemática, né, gente? Bora lá? Gente, eu amei esse PET, mas eu sei que vocês que são alunos não gostaram tanto quanto eu, né? Até porque a gente tá vendo bem superficialmente. Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, lembrando vocês sempre que qualquer dúvida deixem nos comentários, né? Coloca pra mim que eu vou sempre tentar esclarecer pra vocês as dúvidas, vou sempre tentar tirar essas dúvidas de vocês. Se não tiver aulinha no canal sobre esse assunto, eu faço se me pedirem, tá? Mas aqui eu vou fazer a correção do PET em si, para não ficar muito grande a aula, tá? Questão 1. As dimensões da figura abaixo são indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total da figura em função da medida de x? Eu vou fazer o desenho dela aqui no quadro pra gente, vai ser rapidinho, e vamos pensar no que ele tá falando pra gente aqui. Então, eu vou desenhar um quadrado que está dividido em figuras menores. Então, vamos lá. Então, a figura de vocês é parecida com essa aqui do quadro. As dimensões da figura abaixo estão indicadas em centímetros. Quais são as expressões algébricas simplificadas que representam as medidas do perímetro e da área total dessa figura em função da medida x? Então, primeiro, o que é perímetro, né? Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, se a gente olhar para a figura toda, os lados dela medem o quê? Medem x mais 3. Correto? Então, aqui também, olha, o que a gente tem? X mais 3. Ah, Cíntia, mas os 4 lados são iguais? Sim, por quê? Porque aqui também, esse pedacinho aqui mede x, esse aqui mede 3. Então, também temos x mais 3. E aqui também, ó, x e aqui também 3. Então, também x mais 3. Ou seja, perímetro da figura vão ser 4 vezes x mais 3. Ou x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3, mais x mais 3. Aí com vocês. Segundo, né? 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 3, 12. Por quê? Porque ele pediu a expressão simplificada. Agora a gente vai passar na área. A parte da área, a gente já viu em um dos PETs. A gente já trabalhou isso em um dos PETs. Né? A área é lado ao quadrado. E o lado é x mais 3 ao quadrado. Eu vou fazer aqui embaixo usando um outro recurso, porque eu falei que a gente já trabalhou nos PETs, mas esses PETs estão fazendo uma confusão na minha cabeça. E aí o 9º ano eu tenho certeza que viu, e vocês do 8º eu não tô recordando se viram ou não. Então vamos lá. Vou pensar diferente, a gente vai juntar os dois para concluir a mesma coisa aqui. Eu consigo aqui ver um quadrado, um retângulo, outro retângulo e um quadrado menor, certo? A área desse primeiro quadrado, a área dessa figura 1, é x ao quadrado, porque a área de quadrado é lado ao quadrado. A área do meu retângulo, que eu chamei de 2, é base vezes altura. Minha base é 3, minha altura é x. Então, vai ser 3x. A área do meu retângulo 3 também vai ser base x, altura 3, x vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x. E a área do meu quadrado, que eu chamei de 4, vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Por quê? Porque esse pedacinho aqui vale 3. A área da figura toda, a área total, é a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Então, essa área seria x ao quadrado mais 3x
mais 3x, mais o 3 ao quadrado, que era 9. Então, a gente ficou com x ao quadrado. Eu vou colocar dessa forma aqui, só para concluir com vocês o que eu quero. A minha resposta é essa aqui. X ao quadrado mais 6x mais 9. Por que eu coloquei assim? 3x mais 3x é a mesma coisa que 2 vezes 3x. E eu não substituí o 3 ao quadrado por 9 até eu chegar na resposta. Por quê? Porque eu quero falar para vocês que se isso aqui representa a área e isso aqui também representa a área da mesma figura, então essas duas situações são iguais. E isso aqui é uma regrinha de produto notável. Então, a gente pode usar essa regrinha, quadrado do x mais 2 vezes o x vezes o 3 mais 3 ao quadrado. Então, a gente teria x ao quadrado mais 6x mais 9, usando a regrinha, correto? Então, tanto faz, qualquer uma das duas maneiras vão dar a mesma coisa. É legal a gente tentar aperfeiçoar essa regrinha, porque ela vai aparecer em vários momentos da vida escolar de vocês, tá? Questão 2. Fatore a expressão algébrica da medida da área total da figura acima e observe que o resultado é um produto notável do quadrado da soma de dois termos, conforme destacado abaixo. Seguinte, abaixo ele colocou na outra folha, né? Tá assim, ó. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O que ele pediu pra gente? Fatorar é o quê? Você sair do processo do trinômio, aqui no caso a gente tem um trinômio, a gente sair desse polinômio aqui e voltar para a multiplicação que deu origem a ele. Então, a gente não colocou aqui que x mais 3 ao quadrado era igual a essa situação? Então, fatorar é escrever x ao quadrado mais 6x mais 9 igual. Como que eu iria fatorar se eu não tivesse essa igualdade, se eu não soubesse que isso aqui é igual a x mais 3? São três termos, então é um trinômio, e aí a gente verifica se ele é quadrado perfeito. Como? Eu tiro a raiz de quem aparece aqui primeiro, que no caso vai ser o x. Eu tiro a raiz de quem apareceu depois, que foi o 9. E aí eu confiro fazendo 2 vezes x vezes 3. Por quê? Porque a regrinha é o quadrado do primeiro, aqui é o quadrado do segundo termo, que é esse cara aqui, e no meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Por isso eu tiro as raízes para saber, e aqui eu confiro se foi mesmo 2 vezes a raiz desse vezes a raiz desse. Se der 6x, beleza, ele é trinômio. Se não der 3x, 6x, se não bater aqui, ele não vai ser trinômio quadrado perfeito. Ele vai ser um trinômio, mas não quadrado perfeito. Fiz isso, deu certinho? Então, eu coloco x mais 3 elevado ao quadrado. Então, a gente verificou que era a mesma coisa, né? E aí, ele fala pra gente que tem um escrito aqui desse produto, né? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Eu usava isso quando eu aprendi, para eu decorar. Toda vez que eu ia fazer, eu falava para poder decorar. Meus alunos não gostam, eles falam que fica confuso. Então, a gente faz o quê? A gente sempre escreve a regrinha e aí a gente vai fazendo a troca olhando para a regrinha, até a gente conseguir decorar, tá bom? Questão 3. Explicite o valor dos coeficientes A, B e C nas equações do segundo grau abaixo e apresente o conjunto de solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Bora fazer? Primeiro, achar o A, o B e o C. Então, quem é o A aqui? Ó? Quem está na frente do x ao quadrado. Então, meu A é 1. Meu B é sempre quem está com x, menos 5. E o meu C é 0, porque não tem o termo independente do x. Nesse tipo de equação, o que eu faço? Quando eu não tenho o C, ela é do segundo grau, incompleta, está faltando o C. Eu coloco o x em evidência. Então, eu vou pegar aqui, vou repetir para ficar mais fácil. E vou colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. 5x dividido por x dá 5. Isso é igual a 0. O que eu faço agora? Eu coloco que x é igual a 0 ou x menos 5 é igual a 0, porque eu admito as duas soluções.
E se o x menos 5 for 0, então meu x vai ser igual a 5. Então, solução 0 e 5. Correto? Sempre assim. Essa daqui também tá bonitinha, né? Então, quem é o meu A? Meu A é 1. Meu B tem o termo com x? Não, não tem o termo com x. Então, meu B é 0. Não tem o meu B. E o meu C? Menos 81. Então, eu posso perceber que a letra B é diferente da letra A. Então, eu não vou fazer usando a mesma técnica que eu usei. Por quê? Porque eu não tenho x para pôr em evidência aqui. Por outro lado, como eu não tenho x no 81, eu posso deixar o x sozinho, passando o 81 para o outro lado. Então, eu vou colocar x ao quadrado igual a 81. Ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. E eu não preciso colocar 0 mais 81, porque 0 mais 81 é 81. Então, quem é o meu x? Meu x é mais ou menos a raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, meu x pode ser 9 ou menos 9. Eu tenho que colocar as duas soluções, não posso esquecer. Então, solução menos 9 e mais 9. Na letra C, a gente tem um problema aqui, tá vendo? Ela não tá igual a 0. Eu vou ter que ajeitar. Antes de achar o A, o B e o C, eu vou ter que ajeitar. Então, eu vou pegar o x ao quadrado, vou repetir. O 115 negativo eu vou repetir. E o 54 que está aqui positivo, ele vai para o outro lado negativo. E coloco igual a 0. Eu só acho o A, o B e o C quando a equação está igual a 0. Então, eu vou juntar esse 115, esse menos 115 com menos 54. Então, os sinais são iguais, os dois são negativos, eu vou manter o sinal de menos. Vou somar 5 mais 4, 9. 1 mais 5, 6. E repetir o 1. Agora eu tenho condição de saber quem é o A, o B e o C. O A é quem está na frente do x ao quadrado, ele vale 1. O B a gente não tem. E o C é menos 169. Tá igual ao item B. Então, a gente vai passar o 169 para o outro lado. Vou fazer x ao quadrado igual, 169 está negativo, ele vai passar positivo. Quem é o meu x? Mais ou menos a raiz quadrada de 169. A raiz de 169 é 13. Então, solução menos 13 mais 13. Se você tiver dificuldade de encontrar a raiz, tem uma aulinha no canal que eu ensino a encontrar a raiz quadrada, tá? Letra D, mesma coisa do item C. A gente não tem a equação igual a 0, então a gente tem que igualar a 0 primeiro para achar o A, o B e o C. Se eu não tivesse que achar o A, o B e o C, essa equação que eu não precisaria de colocar igual a 0 antes de resolver. Mas ele pediu A, B e C, então sempre deixa antes do igual para você não errar sinal. Então, eu vou repetir o menos 3x ao quadrado, menos 45x, e esse 3x está positivo, ele vem para cá negativo. Então, eu tenho menos 3x ao quadrado, menos 45x, eu posso juntar com menos 3x, os dois são negativos, então eu vou somar e repetir o sinal de menos. Então, vai ficar menos 48x. Isso é igual a 0. Se eu quiser já achar o A, o B e o C, eu posso falar que o meu A vale menos 3, meu B vale menos 48. Certo? Bom, para resolver, eu gosto de multiplicar por menos 1. Porque eu preciso aqui. A gente sempre quer o x positivo, não o oposto do x, mas sim o x. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal de uma vez, para não ficar carregando ali comigo. Então, menos vezes menos é mais. Menos vezes menos vira mais. Isso é igual a 0. Agora, já está no jeito para resolver, está parecidíssima com o item A. Vou fazer da mesma forma. Vou colocar só o x em evidência, para não confundir vocês, mas quem aí curte matemática, tem facilidade, pode colocar o 13 em evidência também, porque o 13 é divisor comum do 48 e do 13. 3x ao quadrado dividido por x fica 3x, e
48x por x fica 48. Então, eu tenho que x é igual a 0 ou 3x mais 48 é igual a 0. Só posso fazer isso se for igual a 0, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem que, dentro da matemática, né, numa multiplicação, o resultado só é 0 se um dos fatores for 0. Então, eu posso admitir que esse cara é 0 ou esse aqui. Mas eu não posso se for diferente de 0, tá? Se 3x mais 48 é igual a 0, então eu posso falar que 3x vale menos 48. Então, quem seria o meu x? Menos 48 dividido por 13. Então, meu x seria menos 16. Solução. Eu gosto de colocar em ordem crescente, menos 16 e 0. Fechamos? Vamos para a última. Questão 4. Simplifique as expressões algébricas abaixo. Em seguida, classifique a equação obtida como sendo de primeiro ou de segundo grau e encontre suas raízes reais, descrevendo o conjunto solução de cada equação. Gente, presta atenção. Primeira coisa que ele pediu para a gente simplificar as expressões algébricas, né? Para depois a gente resolver a equação. Depois colocar se é primeiro ou segundo grau e só depois resolver. Então, bora aqui, ó. Parece com a situação que a gente viu no primeiro exercício, não parece? Quem é esse x menos 1, x mais 1 ao quadrado? Ó, essa regrinha aqui do a mais b ao quadrado. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, no lugar do a, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o meu x. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. E isso é igual a 1. Beleza? Então, x ao quadrado. 2 vezes x são 2x vezes 1, 2x. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Então, dá 1 também. E esse 1 que está aqui, eu já vou trazer ele para cá. Ele vem negativo, que eu já igualo a equação a 0. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? X ao quadrado mais 2x mais 1 com menos 1 dá 0. Então, aqui, posso cortar para eu lembrar que eu já juntei e deu 0. Então, primeira coisa eu já fiz, simplifiquei. Agora, ele pediu para falar se é primeiro ou segundo grau. Então, o nosso x está elevado a quanto? Nosso x está elevado a 2. Então, nossa equação é uma equação de segundo grau. Terceiro, ele pediu para a gente resolver. E aí, a gente vai fazer o quê? Ó, parecido com o que a gente estava fazendo agora. A gente tem o a, que é 1, e a gente tem o b, que é 2. E a gente viu que quando tem a e b, a gente coloca o x em evidência. Então, eu vou colocar o x aqui. X ao quadrado dividido por x dá x. 2x dividido por x dá 2. Isso é igual a 0. Então, o que eu sei? Eu sei que x é igual a 0. Ou x mais 2 é igual a 0. O que está faltando para eu terminar, né? Descobrir qual é o valor do x aqui. Se x mais 2 é igual a 0, quanto é o meu x? Menos 2, porque menos 2 mais 2 dá 0. Então, solução aqui, dentro do conjunto dos reais. Menos 2 e 0. Beleza, né? Fácil demais. A letra B e a letra C, a gente tem um problema. A gente tem uma variável no denominador. Então, antes de qualquer coisa, eu vou colocar condição de existência. Porque se a situação estiver assim, e essa parte de baixo aqui der 0, acabou. A situação não existe dentro da matemática. Então, eu preciso que esse x menos 2, ele seja diferente de 0. Então, eu preciso que esse x seja diferente de 2. Por quê? Eu trabalho com sinal de diferente da mesma forma que eu trabalho com sinal de igual, tá? Então, 2 está negativo, vem para o outro lado, positivo. Agora, a gente vai simplificar. Gente, quando a gente faz esse tipo de... né, que a gente vai simplificar primeiro para depois resolver, a gente acaba tirando a possibilidade de uma solução da equação. Mas a gente vai fazer de acordo com o que o exercício pediu. Ele falou para a gente simplificar para depois resolver. O que acontece aqui, então? Esse x menos 2 está ao quadrado. E a gente tem um x menos 2 aqui embaixo.
Então, eu posso simplificar, dividir esse x menos 2 ao quadrado por x menos 2. O que sobra para mim? X menos 2 igual a 0. Depois de simplificar, essa equação se tornou uma equação o quê? De primeiro grau. Então, x menos 2 igual a 0. Qual seria o x? O x seria 2. Aí a gente tem um problema, né? Ele é a solução dessa equação. Mas ele não pode ser solução dessa equação aqui. Por que ele não pode ser solução dessa equação? Porque se o x for 2, 2 menos 2 vai dar 0. Isso aqui não existe dentro da matemática. Certo? Então, a equação aqui, desse jeitinho que ela tá aqui, ó, a solução dela seria vazia. Como a gente simplificou, a gente acabou chegando a uma equação de primeiro grau, mas, meu ponto de vista, né, gente? Tô com uma equação de primeiro grau aqui, x menos 2 igual a 0. Mas ela não veio do nada, ela veio disso aqui. E eu coloquei que o x tinha que ser diferente de 2. Então, pra mim, a minha solução é vazia dentro do conjunto dos números reais. Tá? Porque se eu tivesse só assim, resolvo, e colocasse assim, beleza, a solução é 2. Mas ela não veio daqui, ela veio daqui. Ok? Mesma situação, tem denominador, tem letra no denominador, a gente chama de fração algébrica. Então, eu já começo aqui olhando uma condição de existência para ela. O x mais 5 precisa ser diferente de 0. E aí, o 5... ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, meu x vai ter que ser diferente de menos 5. Bom, a gente tem aqui x mais 5 ao quadrado, dividido por x mais 5, isso igual a 32. Como a gente tem um número ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, e a gente vai dividir aqui por ele de novo, é como se eu tivesse só esse valor, porque eu posso... né, divisão de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. E aí 2 menos aqui seria como se fosse 1. 2 menos 1 é 1, certo? Esse 5 está positivo, ele vai... antes de resolver, né, qual é o grau da equação? A gente não tem x ao quadrado, então a equação agora é uma equação de primeiro grau. X mais 5 é igual a 32. O 5 passa para o outro lado, negativo. Então, meu x é igual a 27. Minha solução, 27. Certo? Tranquilo, né? Lembrando que se a gente estivesse fazendo sem simplificar aqui, a gente teria mais uma solução para essa equação, tá? Só quero reforçar isso. Não estou fazendo porque o exercício pediu para simplificar primeiro. Letra D não tem condição de existência, porque não tem variável no denominador. Isso aqui é um produto notável também. É esse carinha aqui, ó. A mais B vezes A menos B, que dá o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 7. Então, 3 ao quadrado são 9. Então, vou ficar com x ao quadrado menos 9. Trago o 7 para o primeiro membro, igual a 0. Então, quem é meu x, né? X ao quadrado, menos 9 com menos 7, menos 16. É igual a 0. E aí, volta nas equações que a gente já resolveu antes, né? Ela tem o A e ela tem o C. É aquela que a gente deixa o x sozinho. O 16 está negativo, ele vem para cá, positivo. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que pode ser 4 ou menos 4. Gente, eu não coloquei ali, né? Essa equação é uma equação de segundo grau. Bom, solução, menos 4 e mais 4 ou 4 sem sinalzinho de mais. Muito tranquilo, né? Muito fácil. O que vocês acharam? Ó, produtos notáveis são importantes, tá? Então, se você não aprendeu ainda, se você não decorou, dê uma olhadinha, porque é muito importante. Você vai ver tanto agora no 8º ano quanto no 9º e depois pra frente, embora de vez em quando a gente precisa, tá? Eu tenho alunos que às vezes não aprendem produtos notáveis e falam assim, posso multiplicar, fazer x vezes x, x vezes 3? Vai chegar a mesma resposta.
Mas aí chega no nono ano, as equações são grandes, equações de segundo grau, Bhaskara, e aí a gente tem esses produtos dentro da equação e o aluno quer distribuir, fica maior ainda o exercício dele, fica muito mais difícil. Sem contar das vezes que a gente tem que fazer o contrário, que é fatorar. Então, se eu sei a regra, é mais fácil, tá bom? E aí, mesma petição de sempre, né? Gostou da aula? Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Tem o meu Instagram profissional, tá paradíssimo esses dias, mas se Deus quiser, daqui a pouco eu tô voltando lá, colocando novas postagens, tá bom? É porque tá muito corrido aqui por enquanto, mas daqui a pouco tá folgando de novo e eu consigo movimentar o Instagram outra vez. Mas qualquer coisa deixem aí nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. E se vocês ainda não tiverem ido no canal do tio Marcos, corram lá, né? Que ele tá fazendo as correções do PET, ele fica muito feliz quando vocês aparecem lá no canal dele. Assistam as aulas, se inscrevam no canal se vocês ainda não tiverem inscrito, compartilhem para os amigos de vocês, que a gente precisa de vocês para o canal crescer. Fiquem bem, se cuidem, foi muito bom estar aqui com vocês. Tchau!